Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus que está nos dando a vitória através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por essa noite maravilhosa de estar aqui compartilhando com nossos queridos irmãos. E Deus já tem falado conosco nesta noite poderosamente, tem falado no meu coração, na minha alma, porque Deus sempre fala conosco. Ele sempre, nos momentos que nós às vezes enfrentamos, muitas vezes a dificuldade, o momento que Deus está falando conosco e nos dando o meio de saída. E eu quero, sem perda de tempo, já convidar os queridos irmãos para junto nós ler a palavra de Deus nesta noite. Confesso para os irmãos que não sou muito de ensino, né? Estava ouvindo nosso irmão ensinando aqui a palavra de Deus, mas aquilo que o Espírito Santo nos colocar ao nosso coração nesta noite, nós estaremos transmitindo à igreja. Abra comigo a Bíblia Sagrada, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Nós vamos falar nesta noite um tema um pouco complicado assim, nos dias que nós estamos vivendo, mas é a palavra de Deus. Nós vamos falar sobre as dissensões e contenda na igreja, e vamos a causa que isso ocorre na vida do cristão. Primeira carta do apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 3. Nós vamos ler a palavra de Deus. Eu leio o versículo, a igreja lendo o versículo seguinte, nós vamos ler até o verso 10. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: Eu, irmão, não vos pude falar com espirituais, e como carnais, e como menino em Cristo. O 2, a igreja pode ler. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas, divisões, não sois porventuras carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo eu sou de Paulo, e outro que eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais, conforme o Senhor Jesus Cristo deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso nem aquele que planta alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é o que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, uns eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Eu vou ler o 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual Jesus Cristo. Oremos a Deus. Eterno Deus, querido Pai que está no céu, adiante da Tua presença, meu Deus, nós colocamos aqui, ó Pai, sabemos que somos pequenos, sabemos que somos pó, somos cinza e somos matéria, mas a Tua palavra é poderosa e ela não volta vazia. Ó meu Deus, eu quero, Pai querido, não falar aquilo que eu quero, mas em nome de Jesus Cristo, aquilo que o Teu Espírito, ó Pai, venha revelar a Tua igreja nesta noite. O Senhor já tem falado conosco nesta noite.
O Senhor quer ter mostrado, oh Pai querido, aquilo que nós precisamos andar. E nós colocamos diante de Ti agora, Pai querido, e fala com a Tua igreja. Não deixe a Tua igreja sair daqui, meu Deus, como entrou, mas que possa ser pelo Teu Espírito. Fala comigo nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. A igreja possa sentar, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vejo aqui o apóstolo Paulo, quando chega à igreja de Corinto, onde ele estava enfrentando grandes problemas ali na igreja, e Paulo, com toda a sabedoria que ele tinha ali para ministrar a palavra de Deus, resolver os problemas, sempre Deus dava para ele uma saída. Como o irmão falou nesta noite, nosso irmão pastor Erasmo, as 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo, nós vemos sempre orientação do próprio Espírito de Deus dando para a igreja. E o que nos chama a atenção aqui, que quando Paulo chega na igreja, talvez alguém queria ouvir uma palavra ali de consolo, uma palavra que preenche. Às vezes hoje em dia nós às vezes ligamos um aparelho e muitas vezes queremos ouvir uma palavra de salvação, mas nós ouvimos uma palavra de só chave. É como se Deus só tivesse chave na mão, ou se entregasse chave na mão. Não, mas Deus, irmão, Ele castiga e exorta aquele que ama. Se Deus fala uma palavra dura para nós, é porque Ele nos ama e Ele não quer ver nós no erro. E Ele tem um zelo pela sua igreja, porque a igreja, aqui eu vejo, Paulo mostrou realmente que a igreja, ela não era de Paulo, mas ele mostrou que realmente quem é o cabeça e quem é a pedra preciosa da igreja. Por isso que a palavra de Deus nos fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque sempre Deus tem a sua maneira de falar. Deus tem a maneira de revelar ao ser humano, e muitas vezes nós queremos ouvir aquilo que nós queremos ouvir, e nós temos que querer ouvir aquilo que Deus tem para nós. E aqui quando Paulo ele entra e ele fala, irmão, não pude falar com espirituais, mas com carnais, como menino em Cristo. É difícil, né? Quando ele chama a atenção da igreja e ele fala, eu não pude falar com espirituais, mas com carnais e com menino. Às vezes, olhando e parando este texto sagrado, nós vemos que o menino, às vezes ele pode falar coisas que até mesmo não agrada a Deus, mas Deus não leva em consideração. Mas aqui Deus estava falando com os adultos e estava dando para eles ali, mostrando a realidade para eles e dizendo, eu não pude falar com espiritual, mas como carnais, com menino, porque a igreja de Corinto, ela estava como menino, no entendimento, não estava trazendo realmente os conteúdos da palavra de Deus, e mostrando realmente que ali eles precisariam fazer um concerto com Deus. E aí Paulo fala, com leite eu vos criei, não foi com carne. Eu quero parar um pouco deste texto aqui, com leite eu vos criei, e não foi com carne. Por quê?
Ali Paulo deu os primeiros ensinamentos, ali dando um leite, mostrando ali a palavra de Deus com cautela, no início da conversão daquele povo, daquela igreja. Mas agora Paulo precisava de uma palavra mais dura. Ele não precisava, não poderia entrar com uma palavra branda, né, pastor? Mas ele tinha que entrar com uma palavra cortando para lá e para cá, como diz o escritor aos Hebreus, porque a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes, ela corta para lá e ela corta para cá, e ela faz uma divisão entre a alma e o espírito, e ela vai até juntas e medulas. Oh, aleluia! Então Paulo, quando ele entra, ele começa a dizer aqui no versículo 3, porque ainda sois carnais, porventura há entre vós invejas e contendas e decisões. Porventura não sois segundo os homens. Por quê? A igreja era um combate ali, e às vezes tinha aquela contenda, aquele debate, às vezes um culpava o outro, ou falava, às vezes um falava, eu estou passando isso, é por causa do fulano. O outro falava, eu estou passando isso, é por causa do cicrano. Ou eu estou passando isso, é por causa disso, isso. E esquecendo de tudo. E não colocava o alvo principal, que é Jesus Cristo, o tema central da sua vida. E sem esse tema central, a igreja não pode caminhar. Sem esse tema central, Jesus Cristo, a igreja, ela não pode andar. O salmista, quando ele escreve no Salmo de número 119, ele diz que bem-aventurado é aquele que trilha e anda reto nos caminhos do Senhor. E aqui a igreja não estava andando reto. Ela não estava olhando para cima, para o alvo principal, que é Jesus Cristo. Ela estava olhando para o homem. E aqui Paulo, quando ele entra na igreja, ele fala, não andais segundo a vontade de Deus, mas segundo a vontade dos homens. Por quê? Era carnais. Às vezes a igreja estava trazendo coisas do mundo. E quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos o próprio Paulo escrevendo a Timóteo e dizendo, nada nós trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada dele nós podemos levar. Paulo estava levando a igreja a entender que dali eles não poderiam levar nada espiritualmente para gloriar no dia de Cristo, mas ele estava levando coisas carnais que ficavam aqui, e daquela maneira a igreja não poderia caminhar. Por isso que ele escreve na carta aos Filipenses, também o mesmo apóstolo Paulo, dizendo, Filipenses capítulo 2, verso 16, retendo a palavra da verdade, para que no dia de Cristo possa gloriar de não ter corrido e nem trabalhado em vão. Em outras versões fala, maneje a palavra da verdade, para que no dia de Cristo possa gloriar de não ter corrido e nem trabalhado em vão. E Paulo estava levando a igreja a entender que aquilo que ele estava fazendo era em vão, não era agradável a Deus. Porque quando ele entrava e ele dizia, eu sou de Paulo, ou dizia, eu sou de Apolo, e aí quando Paulo entra na igreja, vem cá, quem é Paulo? Quem é Paulo? Você sabe quem é Paulo? Aleluia, Paulo é um homem. Paulo simplesmente ele plantou, mas Apolo regou. Mas agora eu quero perguntar para a igreja, quem deu o crescimento? Aleluia! Será que foi Paulo que deu o crescimento?
Será que foi Apolo que regou, que deu o crescimento? Eu quero que vocês entendam, nem o que planta e nem o que rega dá o crescimento, mas quem dá o crescimento é Cristo Jesus. Aleluia! Era para que a igreja erguesse a cabeça e caminhasse diferente, que Paulo estava dizendo. Oh, aleluia! Quando olhamos a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, o verso de número 58, o mesmo apóstolo Paulo levanta a igreja a entender algo importante, dizendo: meus amados irmãos, segue firme, seja constante, sabendo que a vossa obra ela tem uma recompensa. Oh, aleluia! Oh, ela tem uma recompensa pelo Senhor. Mas a igreja não estava entendendo. A igreja estava pensando que era de Paulo, outros estavam dizendo: eu sou de Apolo. Aleluia! E Cristo estava ficando de fora. O principal, cabeça, a pedra da esquina, ficando de fora. Hoje, nos dias que nós estamos vivendo, às vezes nós nos deparamos com essa maneira. Hoje dizer: eu sou do fulano, eu sou do ciclano, nós não somos de ninguém. Aqui nós vemos que tem os grandes homens de Deus aqui na igreja. Aleluia, eu admiro muitos irmãos, dão um ensinamento gostoso. Pastor Erasmo está aqui ao meu lado, eu falei para o pastor João, eu gosto, aleluia, de comer o ensinamento, aleluia, que nosso querido irmão dá, aleluia, mas ele é um ensinador da palavra de Deus, mas o cabeça é Cristo. Aleluia! Oh, aleluia! E Deus conhece a estrutura de cada um nesta noite. Aleluia! Diz o salmista Davi, lá no Salmo de número 103, e o verso 14. Deus está dizendo, aleluia, o salmista expressando: o Senhor conhece a nossa estrutura. Mas lembra que somos pó. Aleluia! Eles tiveram um salmo de número 103, o verso 15. Aleluia! O mesmo salmista está dizendo: o homem é comparado com uma flor do campo. Ela nasce, ela vem bonita, ela vem formosa, mas chega um momento que aquela flor cai, ela vai para a terra e não se vê mais. Aleluia! Então é isso que nós temos que entender, irmão, que nada nós somos. Nós não somos nada, nós somos uma matéria. Cristo é tudo. Mas Cristo é poderoso em nossas vidas. E o versículo 4 está dizendo: porque dizendo eu sou de Paulo ou de Apolo, porventura não são carnais? Carnais. Estava na carne. Não estava no Espírito, porque quem está no Espírito, aleluia, ele fala: eu sou de Cristo. Cristo é o árvore principal. Aleluia! Ele abre a sua boca, como diz o salmista Davi: bendiz a minha alma o Senhor, e não me esqueço de nenhum dos teus benefícios, porque é o Senhor que perdoa a nossa iniquidade e sara a nossa enfermidade, e retira a nossa alma da perdição. Oh, aleluia! O pastor diz nesta noite que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Deus tem prazer na morte do justo, porque o justo é recolhido pelo Senhor. Aleluia! Então nós temos que entender
versículo de número 5. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais, crente conforme o Senhor Jesus Cristo, deu cada um. Eu quero parar um pouco aqui, né? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministro, crente, como o Senhor deu cada um. Paulo estava colocando aqui, olha, não tem uma diferença entre Apolo, não tem uma diferença entre Paulo. A única diferença que Paulo estava colocando é Jesus Cristo, o alvo poderoso. Aleluia! Oh, aleluia! E às vezes, nos dias que nós estamos vivendo, às vezes vem uma contenda, um problema, e aquele problema vai afetando, vai adoecendo, aleluia! Mas nessa noite, Jesus Cristo está sarando toda a enfermidade nessa noite. Jesus Cristo está resgatando nessa noite, através da palavra nessa noite. Porque a Bíblia nos fala, olha o cuidado que Deus tem para oh, aleluia! Oh, o cuidado que Deus tem para conosco. O livro de Êxodo, lá no capítulo de número 15, aleluia, e o verso de número 26, nós encontramos a palavra de Deus, quando todas as pragas estavam no Egito, quando tudo estava ali alastrando, todas aquelas pragas, mas Deus disse a Moisés: diga a este povo, se ouvir atentamente a minha voz, e se aplicar o coração, aleluia, perante mim, nenhuma enfermidade eu colocarei sobre ti, porque eu sou o Senhor que sara. É o Senhor que sara nesta noite. Se metiolate, aleluia, está colocado na ferida nesta noite, deixe o metiolate entrar na ferida nesta noite, porque ele quer sarar a ferida. Aleluia! Oh, aleluia! Eu sei que eu estou precisando desta palavra. Deus está falando comigo nesta noite. Aleluia! E quando nós olhamos esta carta, aleluia, nós vemos aqui a palavra de Deus mostrando, por isso nem o que planta alguma coisa, nem o que rega, mas é Deus que dá o crescimento. Só Ele. Aleluia. Às vezes quando nós plantamos alguma planta, e às vezes nós cuidamos daquela planta, com aquele carinho com aquela planta, às vezes um pé de fruta, e nós pensamos que nós vamos comer daquela planta. E muitas vezes eu olho para minha mãe, quando ela plantava aquelas plantas com tanto carinho, e quando Deus levou ela, ficou aquelas plantas ali, ela não pôde comer daquela planta. Mas nós, os filhos, comemos. Nós chupamos aquelas laranjas que ela tinha plantada. E aqui Paulo está mostrando: nem o que planta, nem o que rega, mas aquele que dá o conhecimento, aquele que dá o crescimento. Você vai crescer nesta noite em Cristo Jesus. Cresce, aleluia, em Cristo Jesus nesta noite, porque João disse: é necessário que nós diminuímos e que Cristo cresça em nossa vida. E quando nós entendemos desta forma, nós diminuímos e Cristo cresce em nossa vida, e o Espírito dele vai nos guiando, vai nos mostrando, vai nos revelando, vai colocando algo em nosso coração para nós entender a perfeita e boa vontade de Deus em nossa vida. Muitas vezes a igreja não está entendendo a perfeita vontade de Deus na sua vida. Ele quer fazer segundo a tua direção. Vamos parar com isso.
Jesus. Oh, aleluia. Por isso que ele escreve aos Filipenses dizendo: a nossa cidade não está aqui, mas a nossa cidade está no céu, de onde vem o qual? O Salvador Jesus Cristo. Aqui nós não podemos levar nada, não está aqui nada, não. E eu quero ir dentro da palavra de Deus nessa noite. Aleluia. Provérbios capítulo 15, verso 24. A Bíblia diz assim, quando Paulo estava mostrando o alvo principal, o céu para a igreja de Coríntio. Provérbios capítulo 15, verso 24. Para o entendido, o caminho da vida está para cima, porque está desviando do inferno que está para baixo. É para o entendido. Quem é o entendido nesta noite? É nós que Deus tirou do lamaçal do pecado, do mundo da perdição, e colocou o entendimento da sua palavra. Aleluia. É nós, aleluia, glória do Senhor, que tem que ter a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo nesta noite, como nesta palavra, nesta noite. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Oh, grande Deus. Então vamos caminhar na mente de Cristo. E aqui a palavra é bem clara. Quando lemos este verso 7: por isso nem o que planta alguma coisa, nem o que rega, mas Deus dá o crescimento. Versículo 8: porque o que planta e o que rega é um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Aleluia. Cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Se às vezes nós trabalhamos pouco, nós vamos receber pouco, não é isso, pastor? Mas se nós trabalhamos bastante, nós vamos receber mais. Assim é na obra do Senhor Jesus, igreja. Aleluia. Nós temos que conquistar a alma para o reino do Senhor. Aleluia. Trabalhar na obra do Senhor para combater o bom combate, como nós ouvimos nesta noite. E Paulo, naquele momento, ele estava combatendo o bom combate. Mas ele estava mostrando a Timóteo: olha, Timóteo, eu combati um bom combate. Eu não aguento andar mais. Talvez as pernas de Paulo não conseguiam mais, que nem o nome falou que ele estava no corredor da morte. Mas ele estava olhando para Timóteo, aleluia, e dizendo: olha, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Uma coisa eu quero dizer, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja contigo, Timóteo. Seja apto, Timóteo. Seja apto. Seja apto para ensinar, aleluia. Seja apto em tudo, Timóteo, porque agora eu não aguento mais. Mas agora o que me resta é a coroa de glória, que está preparada, não só para mim, mas para todos aqueles que amam a Cristo. Aleluia. E Paulo ensinou a igreja de Coríntio, aleluia, edificar um edifício, aleluia. Quando nós vemos que um edifício bem edificado, uma casa dessa, ela tem a sua planta, e ela tem as suas colunas, bem firme, bem funda, e ela é bem alicerçada, aleluia, e ela pode vir o vento que for, essa casa não vai cair, porque ela está bem alicerçada. Qual a casa que nós estamos alicerçados nesta noite? Será que nós estamos alicerçados na casa na areia? Ou será que nós estamos alicerçados, aleluia, se nós estivermos alicerçados na casa, na rocha que é Jesus Cristo, nós estamos firmes. E a palavra de Deus fala lá no livro do profeta Isaías, lá no seu capítulo 26, o verso 4, se me for a memória,
que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor como uma rocha eterna. Então teme ao Senhor como uma rocha eterna nessa noite, uma rocha que não cai, uma rocha firme e poderosa. Esta rocha que nós devemos temer ao Senhor, porque essa rocha tem firmeza. Aleluia. E Paulo estava levando a igreja a entender esta rocha e fazer um firme fundamento na palavra de Deus. Que a igreja poderia ter fé para caminhar a igreja de Corinto, e ela não poderia andar daquela maneira. E nós vemos que ali a igreja foi edificada. Aleluia. E nós temos que edificar a nossa vida espiritual. Os dias que nós estamos vivendo são dias difíceis na face da terra, irmão. Naquela época Paulo passou a perseguição. Hoje nós temos perseguição nas escolas. Nós temos que falar sobre isso. Mas chega o momento que nós podemos passar essa mesma perseguição. Não somos diferentes, né, pastor? E nós temos que ter o quê? Firmeza em Cristo Jesus. Nós temos que estar ligados em quê? Na coluna principal, aleluia. Aleluia, nós temos que ligar na coluna de cima, aleluia. Aquela coluna poderosa, aquele que está no seu trono com todo o poder. Ei, carabachurianda, canta. Por isso que o profeta Isaías, ele escreve lá no capítulo de número 66. O próprio Deus falando no lábio do profeta, dizendo: eu fiz o céu para o lugar do meu descanso. Eu fiz o céu para o lugar do meu trono. Mas a terra é escabelo ou extrato dos meus pés. Nós somos extrato. E esse extrato, ele tem que basear no trono maravilhoso, na coluna maravilhosa, e levantar diante de Deus, aleluia, e saber que não temos esperança daqui desse mundo. Ei, carabachurianda. Quando olhamos a palavra de Deus, lá no livro do profeta Miqueias, Deus estava dizendo através do profeta: levantai vós e andai, porque não está aqui o vosso descanso. Levanta, porque não está aqui o vosso descanso, por causa, aleluia, da corrupção que destrói. Mas nessa noite não vamos deixar a corrupção destruir, não. Vamos deixar Jesus Cristo nos levantar, nos erguer, aleluia, e dizer: santo, santo é o Senhor dos exércitos. Oh, aleluia! E quando olhamos o mesmo livro do profeta, aleluia, Isaías também, eu quero voltar lá no livro do profeta Isaías, nesta vez fala: levantai, aleluia, nós encontramos a palavra de Deus no capítulo 60, diz assim, ó: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Já vem a tua luz. Deixa a glória do Senhor nascer no teu coração nesta noite. Deixa a glória do Senhor brilhar no seu coração. É isso que Paulo estava dizendo à igreja de Corinto. Deixa a graça, a glória, a majestade, o poder, aleluia, brilhar no teu coração, iluminar a tua vida. Deixa a luz da palavra iluminar a tua vida nesta noite. Ei, caramba, churiaba! Aleluia! Porque a luz da palavra, ela brilha no coração do crente, ela arde. Mas o apóstolo João diz assim, aleluia, quando ele escreve no capítulo 8, verso 12, o próprio Jesus dizendo: eu sou a luz que vem no mundo, quem me segue nunca darás em treva, mas terá a luz da vida. Você tem luz da vida nessa noite? Aleluia! Nós precisamos da luz da vida, porque a luz da vida é Jesus Cristo. Nós não podemos entrar nas trevas. E a igreja de Corinto, quando Paulo entrou, ela estava nas trevas.
porque estava esquecendo de Cristo, estava colocando o homem mais principal do que Cristo. E às vezes nós temos que entender algo da parte do Senhor. E esse texto é tão gostoso, aleluia. Olha que o verso 10: segundo a graça de Deus que foi dada, e pus eu, sábio, arquiteto, pro fundamento, e outro edifica sobre ele, e seja cada um como edifica sobre ele. Quem precisamos de edificar? Cada um segundo ele. Quem é ele aqui? Jesus Cristo. Quem que a palavra diz eu sou? Jesus Cristo. Quem é poderoso aqui? Jesus Cristo. Eu já disse que nós somos como uma flor do campo, que ela nasce bem bonita e morre, mas perece. Mas Jesus Cristo é aquele que ressuscitou o terceiro dia, e Ele está vivo, sentado à direita do Pai, e com as duas mãos estendidas sobre nós nessa noite. E diz o profeta Isaías, lá no capítulo 59, que as mãos do Senhor, ela não está assim, ela está estendida. Aleluia! Os teus ouvidos estão abertos a ouvir as nossas orações. Mas diz o capítulo 2 que a nossa iniquidade, o nosso pecado, ele faz uma divisão entre Deus e o homem. Não deixe o pecado dividir, não. Deixe Jesus Cristo unir nesta noite. Oh, aleluia! O apóstolo Tiago diz: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Chega a Deus nesta noite. Chega ao Senhor nesta noite, com amor, aleluia, com humildade na presença do Senhor nesta noite, e Ele chegará a vós. Aleluia. Jesus Cristo tem todo o poder no céu e na terra, irmão, mas nós louvamos a Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Ele inclina para a oração do seu povo. Oh, aleluia. Em 2 Crônicas 7:14 diz assim, ó: se este meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então virei do céu, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. O que diz agora estarão abertos meus olhos, atento meus ouvidos à oração deste lugar. Aleluia! O 16 dizia: porque agora eu escolhi e santifiquei esta casa, para que meu nome esteja nela perpetuamente. Todos os dias eu estarei nesta casa. Deus está nesta casa. Aleluia, que é o teu coração, é o meu coração nesta noite, porque estamos no templo do Espírito Santo de Deus. Então zela do templo do Espírito Santo de Deus. É isso que Paulo estava dizendo à igreja de Coríntio: zela daquilo que você recebeu. Não fica olhando para o homem, não fica olhando para outro, mas olha para Jesus, porque o homem não pode salvar, mas Jesus Cristo é o único que salva, é o único que liberta. Aleluia! Olha para quem liberta, olha para quem ressuscitou. Paulo estava dizendo à igreja de Coríntio: olha para quem tem graça. Aleluia! Porque Paulo estava dizendo nesta maneira: olha para quem tem graça, porque o homem pode cair, o homem é falho, mas Jesus Cristo, Ele nunca cai, Ele está sempre de pé, Ele está sempre com todo o poder, com toda a autoridade, com todo o domínio. Olha para Jesus Cristo nessa noite, porque nós somos, aleluia, um edifício, como diz Paulo, que pode ser um edifício de palha, mas seja um edifício de pedra nesta noite, porque o edifício de pedra é Jesus Cristo. Aleluia, o Todo-Poderoso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E o versículo 10 diz assim, ó, o versículo 11, quer dizer: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual? Jesus Cristo.
Será que alguém pode pôr outro fundamento, irmãos? Alguém possa se sair fora dessa palavra? Nós estamos saindo fora do plano de Deus na vida. Se nós sair fora dessa palavra, nós estamos saindo fora do plano da salvação. Nós estamos fora porque se alguém outro, aleluia, mandamento fora deste, não dê ouvido. E entre as palavras, Paulo fala assim: é anátimo, aleluia, amaldiçoado, aleluia. Então olha para Jesus Cristo nesta noite, e eu vamos caminhar com Ele nesta noite, dando glória a Deus. Aleluia. Irmão, mas a luta vem. A luta está pesada. Será que eu vou aguentar essa luta? Paulo, quando ele disse: eu posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem nos fortalece é Jesus Cristo. Quem nos levanta é Jesus Cristo. Quem nos abraça é Jesus Cristo. Momento difícil, irmão, que às vezes nós estamos passando, aqueles mesmos braços que abriu ali na cruz do Calvário quando estava sendo pregado, hoje ele está assim, abraçando você e dizendo: filho, filha, tem que voar, irmão, porque no mundo tem aflição, mas tem que voar, porque eu venci, e vós em meu nome vencerei. Aleluia. Que Deus abençoe. Eu retorno a palavra nessa noite. Nessa noite. Peço, irmãos, ore por nós. Vamos continuar. Aleluia. Nessa jornada maravilhosa. Em nome do Senhor Jesus.